Perguntaram-me o que pedir para Deus, ou o que posso pedir para Deus. E como eu tenho dito que o que nos move não são as respostas, mas sim a pergunta, eu perguntei: o que você quer pedir para Deus? E a pessoa disse: eu queria não errar, eu queria orar certo, eu queria falar do jeito certo para eu ser atendido. Aí eu disse: já errou. Porque não existe oração errada. Não existe oração errada. O que existe é o coração errado quando ora. Eu acredito na oração, desde que ela não seja para manipulação de Deus, e não seja também uma fuga para que eu me esconda em Deus, fugindo ou não conhecendo aquilo que eu sou. Essa é a oração errada. Do resto, toda oração é legítima. A oração de uma mãe do lado da cama de um filho enfermo não é errada. A oração de uma mãe que o filho está preso não é errada. A oração de um pai que o filho está nas drogas não é errada. A oração de um filho por uma mãe que está doente não é errado. Onde nós nos perdemos é no coração. É no nosso coração. A nossa religiosidade fomentou em nós, a nossa cultura religiosa fomentou em nós o seguinte: ora que melhora. Mas melhora o quê? Eu perguntaria. Sendo que deveria ser: ora que você melhora. Mesmo que a situação não mude, mas você melhora. Fomos ensinados que a oração move a mão de Deus. Então, se a oração move a mão de Deus, esse Deus está sujeito ao que eu faço ou deixo de fazer. Então ele deixa de ser Deus e passa a ser servo. E aí, nós, batistas, também os irmãos presbiterianos, os metodistas, os mais ligados ao calvinismo, que também tem um povo meio maluco, né, que divide os crentes em calvinistas, população em quem foi para Disney e quem não foi. Aí os crentes dividem as pessoas em quem é calvinista e quem não é. Então, a perspectiva calvinista, que é que domina muito o pensamento dessas denominações que eu falei, é assim, que Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Se Deus já sabe todas as coisas, para que eu vou ficar perdendo tempo orando? Ele não é onipotente, onisciente, onipresente? Sim. Eu vou orar para quê então? Se ele já sabe o que eu preciso, se antes que uma palavra me chegue à boca, ele já sabe, para que eu vou gastar saliva e vou perder tempo orando? Porque você não sabe quem você é. Porque você não sabe onde você está. Deus sabe tudo e nada foge do controle dele, mas você não sabe nada de você e você não sabe nada do que está acontecendo com você. Então quem tem que orar é você. Eu diria que Deus está pouco se lixando para a nossa oração. No sentido de, não é o tanto que você ora que vai me encabular ou me deixar mais ou menos comovido, mas é o tanto que você vai ser capaz de olhar para você mesmo para ver o que você tem se tornado. Nesse sentido, ok? Então eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia aí, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 11. Aqui nessa peça literária do Evangelho,
os discípulos estão ouvindo Jesus no Sermão da Montanha. Os discípulos estão recebendo de Jesus de Nazaré na montanha. É o famoso Sermão da Montanha. E Lucas sintetizou, diferentemente do que nós encontramos lá em Mateus, no capítulo 6 e no capítulo 7, que estão separados, as peças literárias do capítulo, Lucas juntou. E ele disse assim, a partir do verso 1 do capítulo 11. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. E tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Ele lhes disse, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Então lhes disse, suponham que um de vocês tenha um amigo a quem recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda, não me incomode, porque a porta já está fechada, e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. E eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso eu lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes abrirá, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta se abre. Uma pausa aqui, muitas pessoas param de ler essa peça literária aqui. Mas a Bíblia precisa ler, e não só ler, precisa ler o que tem que ser lido. Continuemos. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou pedir um ovo e lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará o quê? Dará o quê? A quem? O que devo pedir a Deus? Qual deve ser a raiz da minha oração? Qual deve ser o norte da minha oração? Porque quando nós tivermos o Espírito de Deus, nós entenderemos o coração de Deus e nós nos entenderemos em Deus. As pessoas gostam de usar esse versículo para manipulação do divino. Batam. E a pessoa gosta muito de falar assim, ó, tem que importunar Deus. Tem que ficar pedindo. Tem que pedir mesmo. Não pede e quer receber. Mas pede o quê? A casa própria? O carro do sonho? A prosperidade? E Jesus está dizendo assim, que Deus é bom o tempo todo, e Ele cuida de nós. Eugene Peterson, na tradução da mensagem, aqui na oração aqui do Pai Nosso, que lá em Mateus está um pouco mais elaborada, aqui está um pouco mais, Lucas deu uma resumidinha, Eugene Peterson vai falar assim, ó, Pai Nosso que estás no céu, conserva-nos com 3 boas refeições, cuida da gente, faz desse mundo um lugar melhor. Faz desse mundo um lugar melhor, e que nós possamos ser capazes de perdoar aqueles que nos ofendem. E o Eugene Peterson vai continuar dizendo assim que nós não estamos num jogo de gato e rato. Então não precisamos barganhar com Deus, porque quando nós oramos, nós nos conhecemos e quem somos em Deus. Então nós já não nos tornamos mais preocupados com vãs repetições, vãs petições, e já nós não queremos mais orar para ficar pedindo as coisas. Lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versículos 4 e 5, vai dizer assim: ouça,
ó Israel, os mandamentos que eu, o Senhor, lhe darei. Amarás o Senhor seu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o entendimento. E o segundo mandamento é este: amarás o próximo como a ti mesmo. Mas olha que interessante, ouve, ó Israel. Então, quando nós dobramos o nosso joelho para orar, nós começamos a escutação. A escutação. Então, nós não vamos a Deus, nós não temos base religiosa, teológica nenhuma para irmos a Deus pedir coisas. Nós temos total liberdade para irmos a Deus, para buscarmos o Espírito Santo de Deus. E quando nós dobramos os nossos joelhos em oração, nós já não erramos mais. Porque o nosso coração se prostra diante de Jesus de Nazaré. E com esse desejo de receber o Espírito Santo de Deus, todas as nossas petições deixam de ser vãs. Porque agora, quando eu passo a orar pelo meu filho, pela minha esposa, pelo meu marido, pela minha mãe, eu já não peço mais no sentido de manipulação do divino. Eu peço porque Ele é o único que pode me ouvir. E Ele é o único que eu sei que eu posso clamar. Então, já não me tornarei mais um revoltadinho, ou uma revoltadinha, como eu já cansei de atender no meu gabinete pastoral. Pastor, falaram que se eu orasse, tal, minha mãe não morreria. Pastor, porque falaram que se eu fizesse a campanha das 7 sexta-feiras, eu falei, falaram errado. Falaram errado para você, me desculpe. Porque no fim das contas, quem paga o pato? Deus. Que aí eu tenho que responder a pergunta: pastor, por que Deus matou minha mãe? Aí eu tenho que responder a pergunta: pastor, por que Deus deixou meu pai morrer? Eu orei, eu fiz tudo que tinha que ser feito. Eu falei, mas quem falou que esse tudo que você tinha que ter feito era realmente o tudo que você tinha que ter feito? Porque se você tivesse feito tudo que você tinha que ter feito, o seu coração estaria feliz em Deus. Triste, claro, ninguém está dizendo para você deixar de ser humano, mas você se regozijaria no Senhor. E não ficaria, tá vendo? Esses são os ídolos. A gente fica assim com os ídolos. Então, pastor, o que eu posso pedir para Deus? O que pedir para Deus? Me perguntaram. Eu falei assim, irmão, que coração você está indo diante de Deus em oração? Qual o coração que você vai quando você dobra o seu joelho? Para manipular? Para repetir um mantra? Para dizer as palavras certas, que soarão como chaves abrindo a porta de um cofre? Essa não é oração. Porque o próprio Jesus, quando orava, ele orava assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja conforme eu quero, mas que seja feita a tua vontade. Quantos têm coragem de fazer a oração de Jesus? Aí vem, pergunta tonta, resposta tonta, produz tontice. Aí fica aquele bando de tonto dizendo, vai por isso tem que determinar mesmo. Determina aí a bênção agora, determina a cura agora, eu determino isso. Você quem, cara pálida, cabeça de guidão? Que Deus é esse? O que a gente está fazendo consagrado? Então, pegando o gancho de Jesus, porque eu acho que ele é o cara que a gente tem que ouvir, amém? Quando os caras pediram, Jesus, assim como o João ensinou os discípulos, ele ensina a gente a orar. Ele falou, beleza. Vocês orarem, digam simplesmente isso.
E é interessante que o contexto dessas peças literárias, eu digo dessas porque me remeto também a Mateus, no capítulo 6, capítulo 5, capítulo 7, estão imbuídas, estão incluídas dentro de Jesus dizendo assim, lá em Mateus ele vai dizer assim, se vocês que são bons são capazes de dar coisas, se vocês são maus, são capazes de dar coisas boas aos filhos de vocês, tal, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Aí no final desse texto ele vai dizer assim, porque vocês ouviram que foi dito, o bem que vocês querem para vocês, façam vocês aos outros. Aí em Lucas, ele, antes de falar sobre oração, a peça literária, antes da oração, a peça é a parábola do bom samaritano. Por quê? Porque a oração, ela é um mover de que eu vou a Deus, e que Deus vem a mim, e esse Deus vem a mim através do Espírito Santo, e molda quem eu sou, para que eu me torne parecido com Ele, porque a oração, ela é para nós nos tornarmos parecidos com Jesus de Nazaré. Quanto mais nós oramos, mais nós nos parecemos, ou tornamos-nos parecidos com Jesus. Então, o que é ser parecido com Jesus? Já diria Agostinho de Hipona, que quando Jesus cita os 3 pães que o amigo pede ao amigo que está dormindo, Agostinho de Hipona vai dizer que Jesus está falando da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. O que nós temos que pedir? A Trindade sobre nós. A presença do Deus Pai, a presença do Deus Filho e a presença do Deus Espírito sobre nós. Eu achei coerente. Falei, concordo com Agostinho. Concordo com Agostinho. Quem sou eu para concordar com Agostinho? Concordo. E aí, remeti meu pensamento de que também eu posso lembrar-me das palavras do apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 13, que diz: permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas desses 3, maior é o amor. Quando nós oramos e nós vamos pedir algo para Deus, é como se nós fôssemos esse amigo pedindo para o nosso amigo Jesus Cristo os 3 pães, os 3 dons, o dom da fé, o dom da esperança e o dom do amor. E o apóstolo Paulo fala assim, que o maior dom que nós podemos receber de Deus é o amor. Quando nós oramos, o que mais nós podemos esperar de Jesus sobre nós é o amor. Mestre Eckhart, um filósofo cristão, diz que quando nós temos o amor de Deus em nós, nós começamos a enxergar Deus no outro. Então, eu faço a seguinte equação na minha cabeça aqui: quando eu oro e eu peço o Espírito Santo, e quando o meu coração é cheio do Espírito Santo, eu já livrei-me das vãs repetições, e por livrar-me das vãs repetições, eu começo a me tornar cheio do Espírito Santo. E o que é ser cheio do Espírito Santo? É ser cheio de fé, esperança em amor. Então a pessoa que ora muito é capaz de amar muito. Quem muito ora, muito ama. Quem pouco ora, pouco é capaz de amar. Então, quando eu vejo uma pessoa, eu sou um homem de oração, eu sou mulher de oração, truco. Duvido. Agora, quando eu vejo um coração piedoso, quando eu vejo um coração capaz de ir em direção ao outro, eu permito-me concluir: homem ou mulher de oração. Só sabe amar como Deus ama, e o amor de Deus só está no coração daquele que ora. Daquele que ora, daquele que busca, porque aquele que pede, recebe, aquele que bate, a porta abre, aquele que busca, encontra. Então,
se eu quero amar, e se eu quero me tornar parecido com Jesus, eu tenho que dobrar os meus joelhos em oração, e pedir para Deus mais o Espírito Santo dele, porque se não for pelo Espírito Santo dele, eu solto uma bomba na cabeça dos meus inimigos. Eu quero matar todo mundo. Você para mim é problema, é seu. Mas quando nós oramos, nós nos tornamos cheios do pão da vida. Cheios do pão da vida. Porque o amigo abre a porta da casa e fala assim: o que você quer? Eu quero pão, dá-me pão. Aí eu vou lá para João capítulo 6. Ei, irmãos, vocês, os antepassados de vocês comeram pão no deserto. Mas agora eu sou o pão da vida. E os caras não entenderam bolhufas. Aí os caras não entenderam bolhufas, falaram assim: esse cara é muito doido, eu não estou afim de ficar ouvindo ele não. E Jesus fala assim: eu sou o pão da vida. Se vocês estiverem de mim, vocês serão cheios da minha presença, e vocês serão capazes de fazer coisas muito maiores do que eu já fiz. Se lembram desse texto? Uma vez me perguntaram: pastor, o que é fazer coisas maiores do que Jesus fez? Eu falei: pai, eu não sei, mas que ele falou que nós íamos fazer, nós íamos. Mas aí eu começo a me remeter a algumas questões, tipo, eu não sou Jesus, eu pico fumo, eu dou mancada, eu peco toda hora, todo instante, todo momento. E fazer algo muito maior do que Jesus fez é, mesmo que sendo pecador, ser capaz de me voltar a Jesus o tempo todo, em todo tempo, clamando e recebendo da misericórdia. E isso é maior do que Jesus, porque Jesus não precisou disso. Então não é sentido no maior de mais poderoso, no sentido do maior de ser grande, ou de mais milagres. É maior no sentido de busca. É maior no sentido de quebrantamento, de contrição. Se vocês tiverem fé e se encherem de mim, vocês vão fazer coisas grandes. Porque para nós, dar esse passo é coisa muito grande. Porque ir em direção ao outro é coisa muito grande. Desculpa. Nesse mesmo texto de João capítulo 6, eu acho muito interessante. As pessoas ouvem uma palavra de Jesus que me remete muito às igrejas. Vocês vêm atrás de mim porque eu dou de comer a vocês. Nós produzimos sanguessugas. O Evangelho tem uma tendência a produzir sanguessuga. Só que dessa multidão, Jesus chama 12 para lhe ouvir no Sermão da Montanha. E nesse Sermão da Montanha, ele fala assim: vocês vão descer e vocês vão dar vida pelas pessoas. Vocês vão descer e vocês vão servir as pessoas. Vocês vão descer e vocês vão se doar para as pessoas. Vocês vão descer e vocês vão amar as pessoas. Vocês vão descer daqui e aplicar tudo isso que eu estou dizendo para vocês. A igreja não está aqui. A igreja se perdeu daqui, porque a igreja está aqui, ó, querendo pão. Eu quero saber o que alguém vai ser capaz de fazer por mim. Eu quero ver o que essa igreja tem para me oferecer. Eu quero pegar e sair daqui alimentado. Eu não estou a fim de fazer mais nada. Eu estou aqui para ser servido. E lá. E Jesus está falando assim com a igreja, ó. Vocês têm que morrer, porque a semente que não morre não produz fruto. Lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, ele fala assim: vocês são como tesouros em vasos de barro. A mensagem que está dentro de vocês é valiosa como ouro, mas vocês são vasos de barro. Aí uma frase de Paulo que eu acho sensacional. Ele fala assim: porque em nós, igreja, atua a morte, para que em vocês atue a vida. O problema que essa mensagem de morte, de amar o próximo,
não é uma mensagem que todos estão dispostos a ouvir. Todo mundo só quer comer do pão. Todo mundo quer saber qual é a oração certa para receber a bênção, porque está cansado, e porque papapá, e que não sei o que lá, e não sei o que lá. O que, que eu devo pedir para Deus? O que, que eu posso pedir para Deus para eu conseguir? Qual é o caminho? Qual é a regra? Qual é o atalho? Qual é? E aí a gente vem com a resposta do Evangelho. Batam, busquem, clamem, procurem, dobrem os vossos joelhos, porque o vosso Pai vai dar a vocês, mas vai dar o Espírito Santo. E quando vocês forem cheios do Espírito Santo, vocês não vão mais conseguir ser indiferentes à dor de quem sofre. Quando vocês tiverem o Espírito Santo, vocês já não vão mais conseguir ser o crente 3S. Salvo, sentado e satisfeito. Vocês sempre serão inconformados com a dor, com a morte, com a fome, com a violência. Agora, se isso não te incomoda, vai orar, porque você está precisando do Espírito Santo na sua vida. É que o Senhor não sabe dos meus problemas, nem quero saber. Cada um tem o seu, e se todo mundo for olhar para si mesmo, nós vamos viver cada um por si e um por ninguém. A ideia aqui é, eu tenho o meu problema e você tem o seu, mas o que eu posso lhe servir? Porque quando nós somos cheios do amor de Deus, o olhar para o outro é como um passe de mágica. É como Jesus que colocou lama nos olhos do cego e ele passou a ver. Eu não consigo mais deixar o próximo passar despercebido. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em mim. E quando vocês forem orar, peçam o Espírito Santo, amém? Eu acho interessante que um dia a pessoa falou assim, pastor, o senhor não gosta muito de oração? Eu falei, depende. Pastor, o senhor não é muito de orar? Eu falei, depende. Se for desse tipo de oração que você está me perguntando, não mesmo, graças a Deus por isso. Agora, se você está me dizendo da oração, de eu me prostrar diante de Jesus de Nazaré e pedir o Espírito Santo de Deus, aí eu oro. Essa tem sido a minha oração, essa tem sido o ritmo da minha vida. Porque senão, eu já tinha mandado muita coisa para a casa do chapéu. E você também. Porque nós temos todas as nossas razões, sim ou não? Nós temos todos os nossos motivos, as nossas razões. Vamos ser sinceros. Pô, eu tenho razão, eu estou coberto de razão nisso. Meu, tchau. Aí o Espírito Santo vem aí. Aí você, é disso que eu estava falando, Senhor, eu vou atender. Por exemplo, esse ano eu falei assim, eu não vou marcar mais nada na igreja. As pessoas estão com a agenda lotada, todo mundo está preocupado com a sua própria agenda. Eu não vou ficar mais me desgastando com isso não. Dia que sentir a necessidade, alguém vai falar comigo, aí eu marco. Não vou mais. Conversas, cara a cara, vocês não esperem que eu não vou marcar. Não vou. Está todo mundo muito ocupado, todo mundo muito cansado. Às vezes para vir conversar sobre violência com a mulher, para vir falar sobre educação difícil, está todo mundo muito corrido, cheio de compromisso. Eu falei, Jesus, quer saber? A igreja é tua, quem tem que tolerar é o Senhor. Não foi eu que morri, que não sei o que lá, não sei o que lá. Isso em oração. Paguei geral. Aí, a voz vem e fala assim, Renato, pode falar que eu estou ouvindo. Porque a gente fica bravo, né? Fica bravo, a gente fica sangue nos olhos. Porque nós temos as nossas razões. Porque nós temos os nossos motivos. Aí, você me ama? Eu digo, amo sim, Senhor, e o Senhor sabe disso.
Aí ele falou assim, então apacenta as minhas ovelhas. Eu falei, é disso que eu estava falando. Disso que eu estava falando. Já entendi na primeira. Lá com o Pedrão foi 3. Eu já na primeira já saquei. Então, vamos ver o que tem que ser feito. Vamos ver o que a gente vai planejar. Apacenta as minhas ovelhas. Não são as suas razões. Não são os seus motivos. O ministério não é seu. O ministério é meu. O povo é meu. E cuida deles. Porque eu te chamei para isso. É disso que eu estava falando, senhor. Exatamente isso que eu estava pensando. Aí a gente começa. Por quê? Porque quando nós somos chamados a ser igreja de Jesus, não é para ficar salvo, sentado e satisfeito. É para cuidar, é para se machucar, é para se relacionar e ser ferido porque está se relacionando. Um dia o cara, pastor, estou magoado com a igreja. Eu falei, senta aí que eu vou te contar as minhas. Não, mas o senhor não sabe da minha história. Rapaz, você não sabe das minhas. Não, mas eu não quero mais saber de igreja. Beleza. Mas o que Deus tem a ver com isso? O que a comunhão dos santos tem a ver com o seu problema com a igreja? Igual 2 rabinos discutiam. Deus existe ou Deus não existe? Aí eles ficaram até tarde da noite discutindo. Deus existe, Deus não existe. Aí definiram. Deus não existe, Deus não existe. Definimos, foram dormir. No outro dia pela manhã, eles acordaram, estava um deles lá fazendo devocional. E aí o outro acordou e falou, o que você está fazendo aí? Eu estou fazendo meu devocional. Oxe, mas não definimos ontem à noite que Deus não existe? Aí o outro respondeu, sim, nós definimos, mas o que Deus tem a ver com isso? Deus não tem nada a ver. Por isso que eu digo, Deus está acima da minha oração, da sua dor, que não é só sua, que do cara, ó que bonita essa frase, a mesa ao lado. Tem gente que tem dor também, na outra mesa, que do outro lado tem gente que tem dor, todo mundo tem as suas. O que Deus tem a ver com isso? Ele está nos curando, nos tornando parecidos à imagem de Jesus de Nazaré, para sermos capazes de, na dor, conseguirmos amar. Na dor conseguimos servir. Na dor dos nossos problemas, irmos em direção ao outro. E não quando tudo nos estiver bem. Porque a gente pensa que Deus faz nesse processo, né? Aí não, então Deus vai fazer, e aí tal, e aí que não sei o que lá, aí que não sei o que lá. Aí agora eu estou pronto, eu estou preparado. Quem está preparado? Quando vai estar preparado? Que dia? Se não é, viver é sofrer. Todo dia somos abertos a novas dores, sim ou não? E quando elas acabarão? Então, quando nós oramos para ser cheios do Espírito Santo, não é para termos os nossos problemas resolvidos, é para termos a paz que excede o entendimento, além das nossas dores, além dos nossos problemas, além dos nossos traumas, além das nossas feridas. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos capazes de amar, independentemente da situação que nós estamos. O que é alguém cheio do Espírito Santo? É aquele alguém que está sofrendo, convivência, mas é capaz de ir em direção ao outro. Então ser cheio do Espírito Santo não é ter a vida sem problema. Ser cheio do Espírito Santo não é ter a vida livre de preocupações. Ser cheio do Espírito Santo é uma pessoa que consegue ir em direção ao outro e servir-lhe. Pastor, o que eu posso pedir para Deus? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas peça para que antes você seja cheio do Espírito Santo. Porque você sendo cheio do Espírito Santo, você vai ver que muitas das coisas que você iria pedir, você fala, pô Jesus, foi mal, eu pedi essas coisas para o Senhor aqui, olha, estou até envergonhado. E você cheio do Espírito Santo, você começa a ver o que você não via. Começa a ser uma pessoa que você não era. E nós começamos a ser instrumentos de Deus para ir em direção ao outro.
Eu quero finalizar. Dizendo que você pode pedir o Espírito Santo para Deus, porque Ele vai te dar. A pergunta é: você está preparado ou preparada? E aí não é no sentido moral ou qualitativo, mas você está preparado, preparada para ser cheio do Espírito Santo e passar a amar? Porque quando você for cheio do Espírito Santo, você vai se sentir incomodado a fazer umas coisas que você antes nem estava preocupado. Aí, meu irmão, pode se preparar para a angústia, porque você vai saber o bem que você deveria ter feito e não fez. Aí o Espírito vai ficar lá, latejando. Então, muito cuidado para dar esse passo de receber o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não é para nos fazer mais espirituais. É para nos fazer mais parecidos com Jesus de Nazaré, o Verbo encarnado, o Deus feito homem. Por isso, nós vamos cantar essa canção. E essa canção, ela diz sobre o Espírito Santo de Deus. Eu não sei qual é o contexto que ela foi escrita. Eu nem sei por que o autor escreveu, mas quando eu a li, eu a escutei dizendo: Espírito Santo de Deus, nessa música aí, e conforme a tua palavra diz, e não como a religião diz, como a tua palavra diz, vem e inunda-me, torna-me capaz de ir em direção ao outro, porque se não for pelo teu Espírito, eu vou querer explodir tudo. Se não for pelo teu Santo Espírito, o outro vai ser sempre um problema dele. Tem um teólogo que eu gosto muito, chamado Tomás Halik. Ele é da República Tcheca. Ele diz: aquele que quer tocar em Deus deve tocar no próximo. Aquele que quer tocar em Deus deve tocar na ferida do outro. Tomé é batizado pela igreja como o discípulo incrédulo. Tomás ali que vai dizer que ele é o discípulo que nos ensina que para identificarmos Jesus faz necessário tocar as feridas. Toque as feridas e diga: Senhor meu e Deus meu. Eu não sei você, mas eu tenho ficado esperto com alguns mendigos que eu vejo na rua, encabulado com esses caras, que eu fico falando assim: se for Jesus ali, esperando um abraço, que a Bíblia diz: eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu tive frio e me vestiste, tive preso e me visitastes. Eu fico pensando, às vezes nós olhamos para as pessoas que sofrem e a religião nos faz dizer assim: falta fé, escolheu esse caminho porque quis. A meritocracia diz isso, né? Se tivesse estudado, não estava aí, ó. Não estudou, se lascou. O Espírito Santo de Deus vai nos colocar numa situação diferente. De quando passarmos por quem sofre, de quando encontrarmos quem sofre, não mais duvidarmos da fé, mas tocarmos nas feridas e enxergar Jesus ali, no que sofre. E às vezes as nossas feridas nunca se cicatrizarão.
porque ela é um sinal de que a graça de Jesus basta. Pare de pedir. Pare de querer a cura. Em qual sentido que eu estou falando? Peça para ser cheio do Espírito Santo. Ele te dará a resposta. Se não for a cura, é a paz. Porque já diria o poeta: se não tem remédio, remediado está. Deus é maior. Maior é Deus, e quem está com Ele nunca está só. O que seria do mundo sem Ele? Enquanto nós cantamos essa canção, eu convido você a se colocar de pé. Peça o Espírito Santo de Deus na sua vida. Mas isso é para os corajosos e corajosas que estão querendo se encontrar com Jesus de Nazaré e que serão instrumentos de Jesus de Nazaré para tocar nas feridas, para ir em direção aos que sofrem, para servir na comunidade local, para ser instrumento de Deus no trabalho. Pastor, o que eu posso pedir para Deus? Peça o Espírito Santo essa noite. O que você pode pedir? Peça o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito traz vida, vida abundante, vida plena, capaz de curar, capaz de salvar, capaz de restaurar, capaz de te livrar da sua pior angústia e te trazer a paz que excede todo entendimento.